esta é uma aula de filosofia, eu sou o professor Ricardo e hoje nós temos uma tarefa bastante singela, que é tentar entender quais foram os processos pelos quais passou o povo grego quando do surgimento da filosofia, o nascimento da filosofia. Podemos ver aqui que nesse momento da história, lá por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga, ocorre uma mudança drástica do modo de compreensão da realidade, uma nova forma de analisar e de ver a realidade. Bem, alguns costumavam dizer que o nascimento da filosofia era fruto de um milagre grego, quer dizer, como se aquele povo privilegiado fosse capaz de, por um passe de mágica, realmente, de repente, desenvolver a filosofia. Hoje, porém, nós sabemos que não foi bem assim. Muitos fatores, elementos históricos, sociais e políticos foram fundamentais para o surgimento da filosofia. Hoje, então, nós vamos tentar compreender por que estes elementos são tão importantes assim para o surgimento da filosofia. E como a filosofia muda a realidade do modo de compreensão deste povo, já que nós estamos falando da passagem do mito para o logos, o modo de compreensão da realidade mitológico para o modo de compreensão da realidade lógico. Bem, se você ainda não assistiu o vídeo sobre mito, recomendo que você compreenda, assista este vídeo que eu já fiz anteriormente sobre as características do mito, tá bom? Então vamos lá. Bem, para começar o nosso papo, eu queria elencar aqui esses que são alguns fatos do período arcaico, anteriores ao surgimento da filosofia e no início da filosofia, que ajudaram a alterar a visão mítica predominante e que contribuíram para o surgimento da filosofia. O primeiro deles eu coloquei aqui, a sociedade cosmopolita. Bem, primeiro, o que seria isso, né? Vocês já sabem que a palavra cosmos significa ordem e universo, um todo ordenado. Quando a gente fala de cosmopolita, a gente vai juntar a palavra cosmos, esse todo ordenado, com polis, quer dizer, cidade. Uma cidade em que todos são bem-vindos, uma cidade onde pessoas de as mais diversas culturas e etnias podem viver, podem ter contato. Esta é uma cidade cosmopolita. Hoje a gente poderia dizer que existem sim grandes cidades cosmopolitas, seria o caso de Paris, Nova York, São Paulo. Essas cidades cosmopolitas, elas são lugares onde pessoas de todos os lugares se veem representadas etnicamente e culturalmente. Quando a gente observa a história da Grécia Antiga, a gente vai perceber que aquele lugar, sabe, a cidade de Atenas, as grandes cidades, as grandes polis da época, acabaram se tornando terrenos onde pessoas de muitos lugares acabavam indo visitá-los, já que o comércio estava muito avançado, já que as viagens marítimas também estavam avançadas. Sendo assim, as pessoas tendo contato com outras culturas, com pessoas de outras culturas, acabavam fazendo com que eles repensassem o seu modo de viver, as suas crenças, especialmente os seus mitos. Tá? Então, sociedade cosmopolita, um dos elementos. Outro fator vai ser, a invenção da escrita e da moeda. Sem dúvida nenhuma, este é um elemento que faz com que as pessoas simbolizem mais a sua realidade. No caso da moeda, você saber o valor simbólico de algo é fundamental para você pensar no mundo de um ponto de vista simbólico e abstrato. A invenção da escrita, que faz com que as pessoas se tornem alfabetizadas e possam questionar aquilo que é o pensamento das outras, mesmo daqueles que já não vivem mais porque deixaram escrito. Né? O que mais? A lei escrita, isso aqui é um fator bastante interessante. Quando a lei passa a ser escrita, ela já não se encontra mais na cabeça do governante, na cabeça do rei. A lei agora ela pode ser lida, ela pode ser interpretada. As pessoas então têm interesses para compreender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres e lutar por eles, né? Lutar pelos seus direitos. A lei escrita, outro fator que vai contribuir para o surgimento da filosofia. As viagens marítimas, que eu já tinha falado, mas olha só, o fato de você ter contato com outras culturas, novamente, parecido lá com a ideia de cosmopolitismo, faz com que você tenha uma tendência a questionar as suas convicções, a questionar aquilo que você acreditou e que as gerações passadas também acreditaram. Isso possibilita que você reveja aquilo que você acredita agora e talvez, por sinal, foi o caso, você possa passar a pensar sistematicamente, rigorosamente, racionalmente, que foi o que aconteceu no nascimento da filosofia. Bem,
A invenção do calendário, isso faz com que as pessoas compreendam de forma sistemática os períodos do ano, que época está acontecendo aquilo, o que nós estamos passando agora, né? Os ciclos que vão se instaurando, né? De forma mais consolidada, já que agora nós sabemos quando inicia o ano e quando finaliza o ano, qual a idade das pessoas e tudo mais. A fundação da polis, veja bem, as pequenas Hélades, que eram as aldeias do povo grego, se transformaram em grandes cidades, mas que tinham seus próprios ordenamentos jurídicos, tinham sua própria organização política. Era uma cidade, mas era quase como se fosse um país, apesar de compartilhar com as outras cidades, por exemplo, a mesma religião, a mesma língua, né? Elementos culturais muito próximos das outras cidades. No entanto, estas cidades elas tinham características que as aproximavam de pequenos países. Daí a gente vai dizer então que a polis é uma cidade-estado. A fundação da polis possibilita que a cidade se organize de forma a aumentar o bem-estar das pessoas. A condição de vida das pessoas pode se tornar mais dignificante, melhor. Isso vai possibilitar o surgimento de uma classe social mais abastada, mais enriquecida, que não tem que se dedicar completamente ao trabalho para a sobrevivência. São esses indivíduos que vão se dedicar ao estudo, à contemplação e que vão possivelmente fazer surgir a filosofia e também outras áreas do conhecimento. Vamos lá, a invenção da política. É dentro do contexto da polis, e quando você observa o nome, a palavra política, né, vem de polis, né, coisas da cidade. Política vem de coisas da cidade, ideias, pensamentos, atividade que se faz na relação um com o outro dentro da cidade. A política, a invenção da política faz com que as pessoas tenham mais interesse em questionar o seu modo de vida, o modo de vida do outro, repensar as regras instituídas e, quem sabe, até propor novas. Tá? Invenção da política, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental para o surgimento da filosofia. Opa, aqui. O surgimento da vida urbana, neste mesmo contexto, faz com que as pessoas se aglomerem mais, essas regiões adensadas faz com que as pessoas tenham mais contato com o que está sendo produzido e pensado um em relação ao outro, faz com que as produções em matéria de pensamento nas mais variadas áreas tenham maior acesso, sejam mais comunicáveis, o que proporciona um desenvolvimento do raciocínio, da lógica do pensamento racional e também o questionamento das antigas convicções da mitologia. E, por fim, a consolidação da democracia. O modelo democrático de sociedade que se desenvolvia, obviamente, aflorou-se com grande força em algumas das polis gregas, como era o caso da cidade de Atenas, que foi a maior das polis gregas, vai fazer com que as pessoas tenham agora não somente a possibilidade de pensar na vida pública, mas também a necessidade, já que a vida democrática pressupõe a atividade política. Então, não basta que você simplesmente espere que o outro faça por você. Você tem que participar politicamente. Para isso, é necessário que você fale, é necessário que você pense, é necessário que você questione o que o outro está dizendo. A consolidação da democracia vai ser talvez um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento da filosofia, e não só para o surgimento dela. Tá? Em um outro vídeo eu quero apresentar para vocês com mais profundidade como funciona a democracia na Grécia Antiga. Não é uma democracia para todos, não é uma democracia indireta como é o caso da nossa. Lá é uma democracia direta, não havia a universalidade do voto, né? O voto ele era limitado a apenas uma parcela da população, mas é o surgimento da democracia e, junto com ela, o surgimento do espaço público. Bem, juntando todos esses elementos, com, obviamente, a necessidade humana de compreender a realidade, vai fazer com que os gregos começassem a questionar aquilo que eles acreditaram durante muitas gerações e se posicionar em favor de si próprios, em favor da humanidade e em favor da razão humana, criando métodos para compreender a realidade que ainda não existiam e fazendo assim surgir pela primeira vez na história da humanidade
um modo sistemático, racional, rigoroso de pensar. É a filosofia, é o amor ao conhecimento. Tá? A palavra filosofia ela vem da junção de duas palavrinhas gregas. Amizade, uma amizade de amor, que seria filia, e sofia, que é conhecimento ou sabedoria. Então, o que é um filósofo? É aquele que se dedica a amar o conhecimento, a ir em busca da verdade, tá certo? Então, esta aula de hoje era para isso, para a gente compreender quais foram os elementos históricos que proporcionaram este passo que os gregos deram e que foi tão importante para toda a cultura ocidental até nós hoje, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.